tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o autoesforço convergente dentro da autodiscernimentologia, que é a intensificação das forças e das atividades físicas, intelectuais e morais, conjugadas no desenvolvimento da execução eficaz da programação existencial, que é a autoproex, por parte da consciência intrafísica, lúcida, intermissivista, quando empenhada na própria evolução. Os autodesempenhos evolutivos, a diligência pessoal, a motivação pessoal, os empreendimentos pessoais, os procedimentos do mega esforço evolutivo, o alto esforço concentrado, os empenhos úteis, a inexistência de empreendimentos duradouros somente em tarefas confortáveis ou com tarefas confortáveis, a autossuficiência proexológica, o completismo existencial, a Max Morex. Eu li aí alguma coisa da fatologia. Agora, nós falamos aí na argumentologia sobre as manifestações, 4 categorias básicas de manifestações da consciência, sobre as qualidades, 5 qualidades conscienciais prementes, nos quais os altos esforços convergentes mais atuam. Depois, as 10 ciências objetivas práticas propostas pelas abordagens da conscienciologia, evidenciando a panorâmica das manifestações dos altos esforços convergentes. No fim, falamos, a condição inteligente do alto esforço convergente acaba predominando nas manifestações pensênicas da consciência, quando lúcida e interessada em executar a programação existencial. Você dedica os próprios esforços com permanente convergência para o mesmo mega foco? Qual mega foco? Eu quero dizer para vocês que a palavra empenhos úteis aí na fatologia está escrita errada aí. É um M aí. Agora, esse é o verbete 1220, ele tem 4 páginas, 43 logias ou sessões específicas e tem 7 máximos. Eu não sei se está de acordo aí com vocês. Agora, que pergunta que nós já temos aqui hoje. Hoje tem uma companheira que não acredita no processo evolutivo, não se importando com evolução. Julgo que a conscienciologia é apenas uma crença diferente que eu possuo. A separação dessa pessoa seria o ideal? Ou estar junto e ajudá-la seria o mais ideal, para evitar ainda mais o aumento da interprisão grupo carne? Olha, aí é um processo de dupla, sabe, entre marido e mulher, a gente não põe a colher, é um processo aí que é pessoal. Os dois é que tem que resolver mesmo. Agora, às vezes é preciso da pessoa ficar junto da outra para ajudá-la, que a verdadeira dupla evolutiva é a pessoa ajudar a evolução da pessoa. Não é só de si, mas da outra pessoa. Quem sabe que, às vezes, é para isso que você foi chamado. Pensa bem. Às vezes, né? É a vida. Falando em toques, como é que eu posso me conectar com um amparador especialista em vontade para que possa ajudar mais as pessoas que atendo e que, na grande maioria, estão usando crack e apresentam justamente a bulia no que diz respeito a novas escolhas? Olha, você já tem gente que está ajudando você no seu trabalho aí da toxicomania contra os tóxicos. Vê se você se firma com ele. Agora, veja, a gente não pode fazer estupro evolutivo, você não pode abrir a cabeça da pessoa e mudar a ideia dela. Não pode bater na pessoa para ela mudar a vontade. O amparador sabe muito bem disso, mais do que a gente. Então tem que ter paciência, caldo de galinha, tomar água. E agora, ó, muito cuidado para não tomar água gelada, ainda mais que está frio agora, nesse período e tal. Então é isso que a gente tem que fazer. Para o neurocientista do paradigma convencional,
Qualquer argumento relacionado às autocomprovações é bobagem, pois o cérebro cria falsas realidades. Isso é a vovozinha, isso não serve para tudo, não. Como podemos debater com lógica, através do paradigma consciencial, esses argumentos? A primeira coisa, você ou qualquer outra pessoa pode decidir sua vida do jeito que você quer e deixar de bobagem. Se você, por exemplo, eu vejo que essa minha mão, que está enluvada, ela tem 5 dedos. Eu vivo falando isso faz 60 anos. Ninguém vai me dizer que tem 6. Uma pessoa pode chegar e falar, não, eu estou vendo um 6º dedo extrafísico. E a vovozinha, vai bem? Estou falando aqui da mão. De modo, veja, que besteira de falsa realidade é essa de dizer que a minha mão é outra realidade, que não tem 5 dedos? Então, esse processo da neurociência, aí, da neurologia, que eles estão tentando fazer, isso é besteira. Chega com essa pessoa e fala, e seus 5 dedos, como é que é? Agora, olha bem se o cara tem 5 dedos, porque às vezes ele cortou um igual o Lula, ou tem um sobressalente, um extranumerário aí de nascimento de vida genética não ser boa. Tudo isso é possível. Então é bom ver primeiro. Tem 5 dedos, então fala. Você pode escolher ser esquerdista ou direitista. Vamos ver qual a mão que você usa. Você é canhoto ou é destro? Agora fala com ele isso. Os 5 dedos, como é que ele explica isso? É assim, é a maioria da realidade. Esse processo da falsa realidade atinge apenas um pequeno percentual das realidades em torno da gente. Para você, na atualidade, são várias tentativas de comprovações das bioenergias através do método científico, seria assistencial? Sim. Todo o processo de pesquisa, ainda mais mexer com energia, vale a pena, a gente bate palma. É por aí. Tem que fazer força. Agora, o que tem de repetição nessas coisas, tem coisa que eles falam de energia que há 1000 anos, ou seja, há 10 séculos, há 1 milênio, eu já sabia dessas coisas quando era homem na Terra. De modo que é muita repetição que tem as coisas, muita mesmex sobre o processo de energia. Essas que nós falamos aqui que é diferente. Por exemplo, lá no Oriente, orientalismo, processo da Índia e outras coisas mais. Quem criou a palavra pré-kundalini fui eu. Outra coisa, eles não usam fazer o desassédio. Agora eu vejo, o que adianta? Mexer com energia sem mexer com essas coisas. Tudo é terrível. Então, vamos estudar a coisa. E outra coisa, autodidatismo. O autodidatismo supera os processos também da ciência convencional. Depende do autodidata, do pesquisador. Todo intermissivista pode ser considerado um líder natural ou esse tipo de habilidade precisa ser desenvolvido na intrafisicalidade. Olha, a tendência do intermissivista é passar adiante o esclarecimento que ele obteve através do curso intermissivo. Se você pensar nisso aí, ele tem uma vocação, uma inclinação, uma tendência natural para dirigir ou governar ou orientar o problema de esclarecimento. Mas isso não quer dizer que ele seja um guia, orientador, ou governador, ou líder de alguma coisa. Isso aí varia de acordo com o temperamento, as experiências pessoais e outras coisas mais. De modo que só por ser intermissivista, uma pessoa não quer dizer que seja líder. A flexibilidade pessoal tem relação com o fato de se estar aberto a novas ideias? Sem dúvida, a flexibilidade depende da pessoa o que é. Se ela tem flexibilidade nas abordagens, aí tudo é possível. Ela está, então, de acordo com as ideias originais, as verpons e neo-verpons. Que sugestões você daria para se trabalhar em flexibilidade? É começar a ser flexível. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte, é examinar. Por exemplo, hoje é domingo, então ela fala assim, essa semana que passou, eu fui inflexível em quê? E ela começar a notar as inflexibilidades dela. Agora, depois, passar e pentear um pente fino nisso, com uma maior autocrítica, para ver por que ela é inflexível. E onde que é que está faltando racionalidade e lógica. Porque às vezes ela é totalmente irracional. Os inflexíveis levam para a pessoa stubborn, que é a pessoa
que é muito teimosa. A teimosia é pior do que a ignorância. É uma das piores dela. Se uma pessoa vê a coisa na frente e não admite, porque tem gente assim, tem raiva de quem admite, não admite, mesmo não sabendo, não quer saber. Enfim, são pessoas que começa que elas são distímicas. Quase sempre estão danadas da vida com o mundo e com as pessoas e com tudo que ela tem. Agora, gostaria de saber do senhor o que pensa sobre o pensamento analógico. Olha, pensamento analógico é uma coisa que isso, para mim, existe há muito tempo. No século XIX, já existia na França as homologias. Então, é o processo da homologia. Que isso caminha, por exemplo, a chegar naquilo que hoje eu falo do homopensenologia, que são os pensamentos de analogia, que podem ser equiparados, acompanhados, que podem ser mais ou menos cotejados e que têm uma certa relação. Agora, a coisa mais séria que eu acho é o seguinte: todo estudo desses pensamentos analógicos ajuda muito a pessoa a ampliar o principal dicionário cerebral que nós precisamos, que é o analógico, que é o das ideias afins. Então, estudar o pensamento analógico é caminhar para o dicionário cerebral analógico, que é o mais sério deles, e é o terceiro. Depois do dicionário sinonímico e do antonímico, vem o analógico, que eu vivo falando aqui, e a maioria das pessoas, mesmo os lexicólogos, não falam muito nisso. E também a turma da neurociência também não fala nisso. Quem fala mais nesse negócio de dicionário analógico sou eu mesmo. De modo que a conscienciologia chama atenção para isso, porque é muito sério devido ao processo da comunicação. Outra pergunta. Minha maior fonte de vontade e motivação para o trabalho energético é poder sentir as energias e os resultados palpáveis. Porém, no geral, me considero muito fraco em domínio energético. Já me senti motivada várias vezes, porém sempre surge algo que me desvia e acabo perdendo o pique. Às vezes é por questão de prioridade, estudo, profissão. E outras vezes, que considero piores, a motivação vai sumindo com o passar do tempo. Como posso descobrir a chave da minha vontade? O que me falta? Seria bom você arranjar um laptop e dar um jeito de colocar nele a sua organização. Faz primeiro uma agenda, coloca um calendário lá e anota tudo que você faz. Vai chegar a um certo ponto que você vai ter vergonha de você e tudo seu vai começar a ficar mais encaixado, mais ordenado, mais metódico, mais sistematizado. O que falta em você é a sistemática, a sistematologia. Arranja mais sistema, que você aí não vai desistir fácil das coisas. E esqueça o processo do ansiosismo. Olhe bem que tudo na evolução se faz pouco a pouco. É little by little, passo a passo. Como eu digo, na base da paulada, ou seja, paulatinamente, não tem outro jeito. Agora, ó, frequência das tertúlias conscienciológicas. Esse aí, depois que nós fizemos aqui o tertuliário, foi o mês mais fraco que nós tivemos de gente. A média de pessoas aqui no mês passado foi de 72 pessoas por dia. Agora, isso é devido à crise econômica, à gripe suína, às chuvas, que quando chove diminui o povo, e agora tem mais um fator, é o frio, que hoje, ó, eu estou até com luva. Nós estamos aqui, estava 17 graus, agora passou para 18 aqui dentro. Agora, veja, essa manhã estava 9 graus, a madrugada quase toda foi a 9 graus, e de manhã estava 10 graus quando eu desci pelo ciclo, 8 horas. De modo que isso aí também vai diminuir o mês de junho. Agora, o que vai aumentar é quando tem curso aqui. Como tem alguns cursos de fim de semana, isso vai aumentar um pouco a situação. Mas a média foi essa. No mês passado, nos domingos, nós tivemos 528 pessoas em 4 domingos. Aí, foi muito mais de 100 pessoas, né? Quer dizer que foi 125 pessoas por dia. Agora, em compensação, deixa eu ver mais baixo aqui, na terça-feira, foi 235 pessoas, quer dizer, menos da metade do domingo. De modo que vocês então estão gozando dos capitais de ter menos gente para vocês poderem debater com mais liberdade. Porque quando tem muita gente, cria mais problemas às vezes. A pessoa não tem tanta
liberdade de, vamos dizer, expressão. Agora, com menos gente, vocês têm mais liberdade. De modo que você pode nadar de braçada à vontade na sua comunicação, viu, Helena? Pode dar o ar lindo da graça. Mas, olha, pode falar. Eu queria, na fatologia, penúltima linha de baixo para cima, autossuficiência proexológica. Gostaria que o senhor falasse um pouco como é que é essa autossuficiência. Autossuficiência proexológica é a hora que a pessoa já tem plena consciência da programação existencial dela. Então, na hora que ela tem, ela já começa a imprimir mais dinamismo na execução dessa programação. Com isso, ela se sente cada vez mais autossuficiente e vai realizando a execução. Aumenta muito a condição íntima dela, positiva, harmônica, equilibrada. Isso aí que nós chamamos que é a autossuficiência proexológica. Outra coisa, a pessoa já pegou um rumo que ela não vai sair. Ela está dentro da via correta e acabou. Ela começa a funcionar mais como ponteiro da bússola consciencial. Ela vai ser mais sistemática, isso que eu estava falando aqui, ó. Ela vai usar mais sistematologia, metodologia, disciplinologia. Então as coisas começam a entrar num outro patamar, um outro nível, entende? De realização. Vale a pena. Você entendeu, né? Agora veja, o auto-esforço convergente é para chegar nisso. Tudo que nós fazemos é para isso. Evolução é uma questão de auto-esforço. Eu, por exemplo, eu posso fazer assim, um sinônimo de evoluciologia, seria auto-esforçologia. Entendeu? Porque tudo depende da pessoa, da vontade dela, da intenção e da perseverança. A pessoa, quando ela está dentro dessa via principal, ela já está dentro de uma via principal, se ela seguir, ela vai cada vez mais tendo ideias sobre a questão de proex dela nessa vida intrafísica. Aquilo vai ampliando. Então, por exemplo, quando a pessoa adquire essa autoconsciência, a autoconsciencialidade, a autossuficiência, a autoconsciência, aumenta tudo. Você está entendendo? Porque ela já está dentro do processo. Porque antes ela raciocinava teoricamente de fora. A hora que a pessoa começa a vivenciar, ela vai dentro. Há uma diferença enorme entre o extra, ou o exterior, e o intra, o íntimo. Você está entendendo? Todo assunto, a gente pergunta, você é íntimo desse assunto ou ainda é adventício? O adventício é o teoricão. Você está entendendo? Por exemplo, na Terra, é uma pena, porque a maioria de 90 e tantos % da humanidade, tudo é adventício da energia consciencial. Eles não têm intimidade com a energia consciencial. Quer dizer, todo mundo vive pela energia consciencial aqui, mas não tem intimidade com aquilo que faz. Então o processo da ignorância é absurda. Por isso que a gente fala que a socinha é patológica a partir disso. E é bem patológica por causa disso. As pessoas que, no caso, têm muita interprisão, e ela já começa a ter ideia da conscienciologia, já quer estar um pouco mais, mas a gente vê que tem pessoas que ficam mais presas, não conseguem estar aqui, não conseguem estar fazendo as coisas. Isso aí indica alguma coisa em relação ao curso intermissivo da pessoa ou só não, indica o indica passado? Em relação às vidas anteriores ao curso intermissivo. Quer dizer, as vidas prévias, pretéritas, passadas. E ela traz atrasadas. toda essa bagagem para essa vida e ela tenta mesmo assim Como cumprir. disse o cara lá no Rio, o melhor nome para essas vidas é vidas atrasadas. Aí tem aquele cara que chega e fala, não é atrasada, é retrasada. Então, essas que são as piores. E é o que acontece mais. E essas dificuldades... Uma vida retrasada pode anular o curso intermissivo da pessoa. Agora, isso depende do alto esforço convergente. Quer dizer, se a pessoa se esforçar bastante, ela consegue
eliminar esses processos de interprisão Consegue. e tal. E qual o caminho melhor para É isso? esse aqui, ó. Estou acabando de receber aqui um banho de energia aí com a coisa que você está falando. Né? É esse banho aqui. Isso aí até é bom para esquentar um pouco. Tá certo. Entendeu? O caminho é esse. Quando a pessoa chega no nível do banho intermissivo, ela fica com vergonha de não ser disciplinada. Ela vai começar a metodizar tudo que ela usa. Então, a metodologia da conscienciologia é a mais braba de todas as metodologias científicas que eu conheço. Porque ela mexe com o metodologista, ou seja, o cientista. Quem está trabalhando. Você está entendendo? Sim. Que a metodologia de ciência em que vocês dão aula, tudo isso, é um processo para aplicar na pesquisa, mas não na pessoa. Agora, por exemplo, você chega lá, o cara está falando em metodologia, está fumando, fala assim, ô professor, o que o senhor acha de começar a sistematizar e melhorar a sua disciplina, julgando esse cigarro fora e nunca mais colocando na boca? Entendeu? Então, o nosso é o pior que tem, é a metodologia que leva para o processo da RESEX. A reciclagem intraconsciencial, a reciclagem existencial, a reciclagem intelectual, a reciclagem emocional. Então, como é que fica? Entendeu? Entendi. Tá, No tá. detalhismo, também na página 49, na crescendologia, eu queria entender melhor. Crescendo exigência mínima, excelência máxima. Isso aí é um processo que você pode usar e às vezes se usa na questão, por exemplo, do método científico e também no empreendedorismo, na gestão, hoje administrativa. Por quê? Você vai ver que quando a pessoa ela amplia, está entendendo? Os processos de lucidez e ela entra dentro dessa normatização da vida, ela fica mais metódica, mais arrumada, é aquilo que eu chamo hábitos sadios e rotinas úteis. O que acontece? Ela precisa de exigência mínima, porque a excelência vai ser máxima. Ela começa a funcionar mais. Enfim, é uma pessoa lógica, racional, funcional, prolífica, produtiva. Entendeu? Não, essa exigência mínima, A exigência mínima, não precisa, porque, por exemplo, você não precisa exigir para mim que eu vá ler. porque ela Depois de já tá- 70, mais de 70 anos lendo, eu não preciso dessa exigência. Nem já tá você me pedir sistematizado, já e tá na nem rotina. eu fazer força. Eu não tenho esforço para a leitura. A leitura, para mim, está dentro da automotivação, trabalho e lazer. Está no último plano, lazer. Está vendo? A mesma coisa. Não adianta você falar para mim que sobre algum processo, não, você precisa de ir à tertura. Eu sei. Eu tenho meus horários, meu tudo está certinho ali. Você entendeu? Então, não há mais exigência nessas coisas para mim. A minha exigência hoje é de pensar com as neoverpons. Isso é uma coisa dificílima. Para mim, eu tenho dificuldade. Se alguém aí quiser me ajudar, que me ajude. Que é a ideia original. Essa é braba. É o que o Arlindo tem feito uma força danada para me ajudar. Está entendendo? Ele faz força. Ele levanta a bola para eu dar cortada aqui e tal. Isso tudo é um processo da ideia nova. É para fazer gol, fazer cortada, né? Isso então tem relação com o que o senhor falou numa outra tertúlia, que é aquele auto-esforço para se organizar e depois, uma hora que a pessoa está mais organizada, ela já não tem mais... deslancha. No início é mais difícil, É até mais passar o tempo. gargalo. Esse meu gargalo de matéria de método, eu superei esse gargalo na minha adolescência. Foi quando eu comecei a trabalhar. Mais ou menos aos 14 anos. Foi quando eu já sabia o que eu ia fazer. Porque trabalhando e morando num educandário, com 4 pavilhões, que às vezes eu ficava sozinho naqueles 4 pavilhões. 3 deles de trabalho mesmo administrativo, com 2 andares. Enormes. Entende? Só um dele lá tem mais de uma dúzia de salas para dar aula.
enormes, salões grandes, entende? Então, isso eu tinha que me organizar. Morando lá, era uma responsabilidade. Se, por exemplo, sumisse alguma coisa, quem é que ia ser o primeiro a ser acusado? Seria eu, porque eu estava lá dentro, eu tenho chave de tudo, estou morando lá dentro. Então, eu comecei a ver que o meu processo de organização teria que ser superior aos outros. Foi aí que chegou aquela consciência para mim, falou assim, isso não é para você. Quer dizer, o que era para mim era a chave da cadeia, era, entende, a caserna, era praticamente o regime militar que eu mesmo me impus para poder funcionar direito, para não errar nas minhas coisas. Está claro? Agora aqui, é possível, através do controle de energias, evitar ou eliminar a doença? Sim, é lógico, esse é que é o caminho de tudo. O professor, quando teve câncer, fez o uso de energia? Fiz. E foi assim que eu descobri o que era, porque um câncer besta. E outra coisa, eu não tenho olho aqui em cima, foi um custo até saber que o negócio era câncer mesmo. E outra coisa, problema da pele eu sempre tive, que eu tenho essas coisas de pele, cara, eu sou mais ruivo do que branco ou moreno, qualquer coisa. Mas então eu descobri aquilo pelas circunstâncias, já desconfiava disso. Outra coisa também que o processo de energia me ajudou, foi a hora que eu descobri que 2 crises de tosse que eu tive aqui, foi devido ao toner. E olha que eu tinha cuidado com tudo isso. Essas lâmpadas também eu sempre tive cuidado, mas não resolve. Quando a pessoa chega num determinado ponto, dentro dessa tecnologia moderna, se ela não tiver cuidado, ela se envolve. Por isso que tem tanta gente com câncer, tudo alterado por aí, as células se alteram. É muita intrusão físico-química do material da vida moderna nossa, a vida tecnológica. Isso tudo é que dá esse negócio de câncer, tudo. Eu não falo para vocês aqui, por exemplo, foi meus negócios de energia que eu descobri que esse negócio de julgar aí o né, na axila que dá câncer. Eu falei, eu não vou usar esse troço. Agora, veja, eu vi essas coisas quando o Brasil começou a deslanchar com isso, que não havia muito disso. Eu comecei a ver. Agora, aí eu desconfiei do assunto. É igualzinho aquele negócio, por exemplo, uma das coisas de energia mais sérias que eu acho que eu devia de falar para aqui, para o nosso amigo, é o seguinte. Eu, por exemplo, eu tinha uma farmácia. E chegava os remédios, eu passava a mão assim, ó, para fazer a psicometria. Às vezes eu sentia qualquer coisa do remédio, eu não dava aquele remédio para os outros, remédio novo. A talidomida, quando chegou o sleep, aquilo foi impressionante. Tinha colega meu, não, você acabou de receber, esse remédio tá caro e todo mundo precisa. Sleep é o maior. Eu falei assim, eu estou sentindo que tem alguma coisa nele, não vou dar isso para ninguém. Guardei. Aí a pouco estourou o negócio da talidomida, o Sleep tinha talidomida no meio. Eram os elementos da talidomida. Aí eu falei assim, viva a energia. Negócio muito sério, minha consciência tranquila. Tá. E das coisas todas que havia, o Sleep era o mais sério lá dos remédios que eu recebia. Aquilo era remédio gratuito. Eles me mandavam aquele monte. Mas eu passava a mão, não, esse aí eu não entro. Agora, vocês querem mais energia do que isso dentro da psicometria? O Sleep é um caso sério para mim. Agora, você veja, era só SLIP o remédio. Agora, ele servia Sleep, aí no caso seria para sono, é processo psiquiátrico. Eu não sei se chegou a ver esse remédio na sua vida, não. Pois é, porque eles tiraram depois, por causa do processo de talidomida, essa coisa. Mas agora eu recebi aquilo logo que o remédio foi lançado. Mas isso é igual esse avião que caiu. Por exemplo, eu nunca entrei para comprar um carro da primeira geração, da primeira série. Eu nunca faço nada que a coisa seja nova, novíssima. Eu só faço a coisa nova quando eu quero ser cobaia. Mas eu não vou ser cobaia dos outros. Então, esse avião caiu, ou que sumiu, é um avião novo. Pode ser que ele caiu porque perdeu a asa, qualquer coisa, porque é novo. A gente ainda não tem experiência. E outra coisa, tem 228 pessoas no avião. Alguém já viu alguma notícia recente? Já acharam? Ainda não, né? Tá no Atlântico, que eles acham, né? Estão fazendo a pesquisa do Fernando Noronha até chegar à Europa, não é isso? A última hora que sumiu o radar, na hora que sumiu às 3 horas da manhã, ele estava no meio do Atlântico, que aí não teve mais contato, depois de 3 horas da manhã. Pois é, no meio, pois é. Mas estão pesquisando para ver o que há, né?
Que às vezes também eles estão olhando certo, que às vezes a pessoa, o piloto, em vez de ir para lá, ele resolveu voltar. Então o negócio do mar é preciso ver também para trás, porque nunca se sabe. Isso aí, ó, eu aprendi essas coisas no ITA. Hein? Então tá certo, é a turma do ITA, esse povo é vivo. Eu relaxei lá em casa, com a notícia me veio muito processo energético, e fui relaxar para poder doar energia para ajudar na busca, dar uma assistência lá às consciências, né? E me veio que ele tivesse tentado a volta, que o mais lógico seria ele voltar, porque ele estava ainda na costa brasileira, ele podia ir para Natal ou Recife. Mas vamos ver o que deu, vamos torcer aí para ver. Agora, deve ter a maior parte disso aí deve ser brasileiro, que é Paris. Agora aqui, de que natureza deve ser o alto esforço convergente da pessoa que não teve curso intermissivo, não tem PROEX, nem amparador de função? Seria na direção de obter o EV, a projeção consciente, a TENEPS? Olha, se você conseguir isso, é uma grande coisa, vamos em frente. Tem muita gente aí fazendo força. Outra coisa, tem uma opção de gente que fez curso intermissivo que ainda não domina nada disso. Então, vamos nessa, né? Quando caiu o avião da TAM, grande número daquelas consciências apareceram aí para o senhor ajudá-las. Agora o senhor sentiu, ouviu alguma coisa relacionada com o avião da Air France que desapareceu nessa madrugada a caminho de Paris? Tá aqui, ó. Eu não vi isso aqui agora que eu estou vendo o que é. Olha, a gente está pensando na história. Eu julguei energia logo que eu fiquei sabendo do assunto. Mas até agora eu não captei nada. Tá? É que eu também hoje estou trabalhando demais, desde madrugada. É muito serviço aí. Com frio, você sabe, é preciso aumentar. Se não aumentar, não esquenta por causa das caldeiras. Tem que aumentar, não é isso? É possível ter 100% de cosmoética o tempo todo nessa dimensão? Eu acho, através do Serenão, por exemplo, deve ter isso. Há muito tempo. Eu acho que consegue, sim. Na tragédia com o Airbus da Air France, sob o Oceano Atlântico, onde desapareceram 228 vidas, esse aqui já deu, que já sumiu. Ó. O que acontece naquele momento trágico às pessoas logo após a dessoma? Permanece agarrado aos seus corpos ou atende aos apelos dos entes queridos que de longe choram por eles? Qual o efeito da escuridão do oceano sobre os seus parassomas em futuras ressomas? O problema todo é o seguinte, a pessoa quando dessoma, se isso aí é um choque, se o negócio é de uma hora para outra, ela fica por ali mesmo, não tem nada de parente, que ela não está atendendo nada fora, ela está toda concentrada na questão do choque da dessoma. O choque da dessoma ocorre com todo mundo, é tanto que eu já falei, o pior choque da dessoma é a explosão que tangibiliza a pessoa, que está tangível e ela evapora na hora. Então, aquilo em segundos. Isso aí, então, quando acaba o corpo desse jeito, é pior. Que é o processo, por exemplo, da radioatividade, outros lugares assim, que a pessoa some na hora. Esse é o pior tipo de dessoma. Agora, nessa questão aí, o problema é quase sempre tem muita assistência extrafísica nesses casos grandes. Tem muita gente que são os assistentes sociais extrafísicos, os parassociais, né? O para-assistente. Sempre alerta é o lema dos escoteiros. Quais as causas da nossa falta de alerta ou atenção? O que nos faz esquecer de nós mesmos a todo momento? De nós mesmos, eu não acho que é todo momento, não, que as pessoas não esquecem, não, é pelo contrário. Porque o que é ruim é que ela pensa demais nela mesma. O que nos faz devanear, ficar perdido nos pensamentos, quase sempre automático e compulsivo? A maioria dos devaneios que existem na Terra, tem uma pessoa que uma vez estava até com a hipótese, que é tudo fantasia sexual. A maioria deles. Então, se é fantasia sexual, é porque está envolvendo a própria pessoa. Ele não está devaneando, pensando só nos outros, está pensando em si também. De modo que a vontade pessoal ajuda a interromper esse processo? Não. A vontade ajuda a interromper todo tipo de processo, os maus e os bons. Depende do que é que a pessoa quer, a intenção que ela deseja. Ela tem que trabalhar com o problema da vontade para superar isso aí. Agora, faça a linearidade da autopensionização para a pessoa dominar isso melhor.
Quando nós, teletertulianos, estamos assistindo a tertúlia, os nossos eventuais assediadores também estão por cima dos nossos ombros, eles influem nas nossas perguntas. Olha, é mais do que óbvio para as pessoas que o permitem, não é isso? Se permite, está aí. Você sabe, estão olhando através dos ombros, são tudo boneco, né? De olho. E às vezes eles é que estão comandando, governando a pessoa a partir das costas ou dos ombros, não é isso? Agora aqui, relatório de visita do site da tertúlia, média diária de visitantes, aqui, ó, de maio, e aumentou dessa vez, já passou de 600, agora é 611 a média. Então, ó, diminuiu aqui para aumentar lá, porque a turma não quer sair de casa, que estão usando máscara, etc, tal, e outras coisas mais, não é isso? Então, veja, 611 com 72 são 683. Aumentou em vez de diminuir a situação. Na fritada dos ovos, nós estamos chegando para 700 pessoas, entre aqui e lá fora. De modo a que você olha bem o que é que você faz, os seus gestos, que você está sendo mais urubu servado ultimamente. Ah, boa. Olha, 611 é o maior. Por exemplo, em julho do ano passado, nós estávamos em 511. Você sabe, estou falando que é 11. E agora nós estamos em 611. Aumentaram, então, 100 aí, ó, no caso. 3, 6, 9, um ano. Julho para maio, é mais ou menos um ano, 11 meses. Aumentaram 100. Tá certo? Nós temos aqui, ó. Se alguém quiser ver a estatística, está aqui. Valdo. Aqui, letra A. Flávia aqui. Valdo, é o seguinte, nas consciências cobaias tem sido recorrente, a gente percebe um diagnóstico que é o seguinte, a falta de posicionamento por medo de exclusão. Então a gente vê que muita gente tem manifestado essa dificuldade e não estão conseguindo trabalhar esse posicionamento. O que a gente pode fazer para ajudar? Bom, o que a pessoa sente? Sente medo, insegurança e a gente pusilanimidade, é isso? Tem pusilanimidade, mas as pessoas não conseguem sair do processo, entendeu? A gente vai até ali, mas a partir dali não... Sei, mas o problema é que você tem que falar com a pessoa para ela ser ridícula, para ela errar, para ela acabar com a vergonha na cara. E ter, aqui ó, passar pela vergonha de errar perante todo mundo, isso é ótimo. Isso ajuda demais a pessoa. Agora, ó, uma pergunta que você pode fazer para a pessoa é o seguinte: você é poliana? Você é patricinha? Você está entendendo como é que é? Fazendo média, né? Não, tem que dar um impacto, a impactoterapia na pessoa, mostrar a realidade dela. E outra coisa, mostrar o que é pusilanimidade. Seria bom você levar um dicionário para falar o que é a palavra pusilanimidade, pusilânime, o que é isso? E outra coisa, usar a palavra tíbio, débil, falar, você sabe o que é uma pessoa com tibieza? Pergunta para a pessoa isso. Que isso aí dá um impacto, a pessoa vai estudar, é um nível de estudar a própria condição pessoal. Entende? Mas pode falar lá, ô chefa. Sabe aquele grupo de padres do extrafísico? Você já contou essa história? Como é que é o grupo? O grupo de padres que, quando chegaram lá no extrafísico, descobriram que aquilo que eles estavam fazendo não era bem daquele jeito. Eles fizeram com boa intenção, mas estava tudo errado. Você pode falar mais sobre isso? O caso é o seguinte: existem muitas pessoas que às vezes começaram a fazer um trabalho de assistência, por exemplo, nessa vida, porque antes elas eram muito egocêntricas, só pensavam nelas. Agora, às vezes, elas começaram a fazer um trabalho nessa vida, que é justamente estar dentro de um processo, vamos dizer, faccioso, sectário, religioso, ou qualquer coisa nesse sentido. A hora que elas ressomam, elas vão ver, então, o alcance daquilo. Se ela, por exemplo, ela estiver mais predisposta, realmente ela está querendo fazer a reciclagem evolutiva dela, alcançar um novo patamar, são essas consciências que estão preparadas para fazer o curso intensivo. Você entende? Que já houve uma predisposição de renovação natural, espontânea. Qual a ligação disso com a Veronese e aquele fato de sábado, quando ela estava aqui? Não, a Veronese é um caso à parte difícil a gente estudar, pelo seguinte:
ela domina os processos energéticos e energia de uma maneira absoluta, do ponto de vista de morfologia. Então, os morfopensene dela são superiores à média de todo mundo por aí. E segunda, ela tudo indica que ela foi aquela santa da igreja que levou o processo do estudo para ver se renovava o catolicismo. Depois ela desistiu. Mas ela criou uma série de educandários católicos para melhorar. Entende? Agora, outra coisa séria. Ela tem uma facilidade de vida, esse processo, que eu não sei o que ela andou fazendo, que para mim não é na vida que ela foi feita santa, não. É antes disso. Ela tem uma facilidade, uma conotação, do jeito, por exemplo, eu tenho com livro, eu tenho com oceano, ela tem com os processos italianos. Mas é uma coisa absurda. Eu já vi isso muitas vezes. Agora, essa semana mesmo aconteceu aqui, a hora que ela apareceu. Tinha uma opção de coisa italiana. Eu senti que devia começar a falar os negócios italianos aqui do livro do cara, comecei a fazer, fiz até, forcei a barra para expor, e tudo era ela. E outra coisa, na mesma hora, uma pessoa lá fora veio falar num processo que eu vi que aquilo era ela, aquilo é dedo dela. Aquele que falou do nome. Aquilo foi veronesa. Eu conheço bem a pinta dela. Aquele que, a hora que eu falei dos nomes aqui, ele falou, educador, Eduardo. Não, eu já não estava aqui. Aquilo foi ela, está na cara. Entendendo? Então, veja, esse processo, quando chega nesse nível, que a pessoa começa a dominar isso, por exemplo, já me perguntaram se a veronesa já não seria evolucióloga. Eu não sei. Para mim, ela não é. Ela está no caminho. Agora, a capacidade dela é simplesmente impressionante. E outra coisa, ela, com todo esse processo italiano, desses amparadores, todos que eu conheço mais chegada assim, ela é uma das mais universalistas que tem. Então, durma com barulho desse. Ela é complexíssima como personalidade. Você está entendendo ou não? Agora, eu vejo o seguinte, problema italiano com ela é uma loucura. Ela já me ajudou até em processo de livro, uma opção de coisa que acontece na Itália. Agora, tudo começou espontaneamente. Eu não lembrava dela, não sabia de nada. Ela apareceu para mim num dia, o céu tudo claro, em Verona. Eu sozinho, estava lá já fazia 9 para 10 dias. Quando eu terminei meu trabalho, eu fui andar para conhecer a cidade. Estive no Castelvecchio, aquele negócio lá, o antigo lá, que era uma espécie de um big de um local lá, que havia os troços muito antigos, que aquilo parece que é antes de 1500, de Verona. Então, eu fui ver essas coisas todas. A hora que chega lá, ela começou a cantar para mim. E eu comecei a ouvir o negócio italiano. Como se fosse uma área, que eu não conheço essa área. Eu lembro bem que o negócio era o seguinte, que italiano não se parla, se canta. Então, porque a língua é mais para cantar e não para falar. Então, o estribilho que ela falava era sempre isso, que italiano não se fala, a gente canta. Então, é o verdadeiro, o canto, a voz, você sabe, a voz humana é o maior instrumento que existe, o instrumento musical, né? É a voz humana. Então, ela mostrava aquilo foi impressionante. Aí ela falou assim, olha, veja como é que era isso aqui. Aí, deu aquele banho de energia quando as coisas todas mudaram. Assim, é nessa época que a gente vivia aqui. Ela falando, eu também tinha vivido lá, na área. Agora é aquele Rio de Verona, com a situação toda. Hoje está tudo poluído, alterou tudo. E ela me mostrou a paisagem do jeito que era antes. Impressionante aquilo. Então, veja, conclusão, desculpa aí, Grace. Ela deve ter uma relação muito íntima com centrais extrafísicas. Eu sempre achei isso. Que é o óbvio. Você está entendendo? Ela deve ter, para mexer nessa morfologia, no processo, entende, extrafísico. Mas isso não tem que ter todas as consciências que já estão mais evoluídas, ter ligação com centrais extrafísicas? Sim, mas uma pessoa não precisa de acessar ou ter certo contato ou intimidade dentro da central extrafísica. Ela não precisa de ser evoluciólogo.
Não, eu mesmo já vi opção de coisa disso. Mas agora o que eu estou falando é que ela tenha livre trânsito. Está entendendo? Uhum. É uma situação assim, ela é fora de série. Apesar de ainda não ser evolucióloga, talvez ela já tenha esse livre trânsito. A gente não sabe. Tá, mas e agora volta lá, e esses padres que eu te falei agora no início? O que isso ainda tem a ver com a gente? Alguns se deram conta disso, já estão aqui com a gente, outros não se deram, ainda estão por lá. Você está falando em matéria de padre? Agora eu voltei lá no Você padre. Você tem que lembrar o seguinte, olha a minha relação com o padre. Eu fazia aquelas sessões espíritas só com os padres, a gente calado. Lá, no edifício Comércio e Indústria, em Uberaba, bem no centro lá. Eu fiz isso durante meses. Toda noite, uma vez por semana. Só com o padre? Só com o padre, um deles deixou até a batina. Os outros eram velhos demais, tinha um lá que tinha mais de 80 anos, tudo, e eles queriam deixar a batina. Eu falei, não, agora vocês não devem deixar, não. Vocês devem o seguinte, estudar. Aí dei para eles a bibliografia para eles estudarem. E como é que eles chegaram até você? Chegaram por causa do meu negócio lá com o Pé, que é esse frei que chamava Pé. Ele era o principal professor da faculdade de psicologia, lá, das freiras de Uberaba. Foi a tal que eu conheci o povo todo. Mas o caso eu já contei aqui. Você não lembra que eu contei o caso do epidiascópio? Você sabe o que é epidiascópio? É um aparelho que você coloca uma figura e ele projeta a figura. Hoje tem até outros nomes que eles arranjaram para isso. Mas aquilo estava aparecendo. E as faculdades, os educandários, as escolas todas lá, aonde eu morava lá dentro, recebiam esses aparelhos. É tanto, por exemplo, os aparelhos mais sérios que havia lá, um deles foi raio-x, para a policlínica odontológica. Quem é que foi trabalhar com raio-x? Fui eu. Um americano foi dar para me dar aula como é que era radiologista. Eu, então, que fazia, mexia em todos os ingredientes para mexer na radiografia, tudo era comigo. Então, o epidiascópio também era comigo, porque quem tinha a chave dos aparelhos, das coisas todas, era eu, porque milhares de alunos, aquele monte de coisa, um monte de professores, centenas de professores. Alguém tinha que regrar aquilo ali. E tinha que ser um operário, que era o meu caso. Eu era um operário lá dentro, trabalhando na administração. Aí chega o padre, o Pé, que era o tal professor, era dos dominicanos. Você sabe, dominicanos são os padres que estudam mais, são os mais intelectuais dentro da igreja. Agora, eles lá têm uma igreja bem no centro da cidade, enorme, assim, no outeiro. E no domingo, por exemplo, essa hora assim, deve estar lá uma barulhada de sino, que é uma loucura, que eles ficam chamando, sabe? A paróquia toda para ir. É a igreja de São Domingo, que é dos dominicanos, a igreja enorme, tem lá. Agora, nessa ocasião, então, chega aquele pedido dos padres, lá do arcebispo, com a turma toda, que precisava de um empréstimo de um aparelho para fazer a projeção da conferência sobre arte moderna, que o Pé, o francês, ia fazer. Aí o povo chega e fala assim, olha, nós não podemos mandar esse aparelho sem gente, tem que mandar um. Então, chama o Valdo aí, fala com ele para ir. Eu tive que cancelar minhas coisas todas, e ir lá na paróquia fazer, você está entendendo? A projeção para o Pé. Agora, fiz a projeção e ele gostou demais das coisas todas, comigo. E veio depois conversar, me agradecer, que eu trabalhei muito bem com o aparelho. E eu tinha que pegar o aparelho e levar de volta para casa, né, junto comigo. Então, nessa hora, eu viro para ele e falo assim, Pé, o senhor me perdoa a minha intromissão nessa coisa, mas eu estudo um pouco desses processos, inclusive estudo francês. É tanto que até gostei de ver aqui ainda esse filme que passaram sobre a l'eau lourde. A l'eau lourde quer dizer a água pesada, que eu estava examinando o problema, porque depois da guerra, o processo atômico, tudo era um problema da água pesada. Que ali que ia dar um negócio depois que deu plutônio, aquela coisa toda. E eles lá passaram um filme. Eu cheguei um pouco antes para acertar a máquina e ainda vi a projeção da l'eau lourde, que ele trouxe o filme francês. Então, eu fui falando essas coisas para ele e disse assim, agora, Pé, tem uma coisa que eu não entendo. Essa sua gravura que está aqui,
que o senhor colocou aqui, ó, que tem até a seta aí do carro que a gente tem, ela está de cabeça para baixo, ao pé. Eu disse, não pode. Você deve estar enganado. Deixa eu examinar isso, eu vou estudar o que você está falando. Agora, o que se passa? Passam uns 2, 3 dias, eu estou lá na escola, quando eu chego e falo assim, ó, tem um padre aí fora atrás de você. Eu vou lá e falo assim, escuta, menino, você tem razão. Eu estou envergonhado comigo, com você, com todo mundo que eu passei. Eu já fui em vários países para apresentar minha conferência. Nunca ninguém viu que isso aí estava de cabeça para baixo. Nós precisamos de conversar mais. Eu quero saber o que você estuda, que você falou, que você sabe umas coisas de francês, não sei o quê. Aí, minha filha, a hora que eu começo a falar para ele, que eu conhecia tudo sobre espiritismo, desde os 5, 6 anos de idade, que tive as coisas todas, que lia sem parar, que tinha uma biblioteca, que o negócio estava caminhando. Ele se entusiasmou com aquilo, foi falar para alguns dos colegas dele da igreja dominicana, eles reuniram. Passaram uns 3, 4 dias, foram atrás de mim. Aí foram atrás de mim, primeiro telefonaram, mas não conseguiram falar comigo. Depois mandaram o encarregado lá, dizendo para ver se eu podia aparecer na igreja de São Domingos, que tinha uma equipe que queria conversar comigo. Eu cheguei lá e eles me cantaram a pedra. Vem cá, o que você pode fazer que nós queremos saber? Porque o fulano ali, ó, ele já viu os espíritos. O outro ali teve não sei o que é. Esse outro teve não sei o que é. E nós não podemos falar isso aí, nada. Mas se você sabe, a única coisa que nós te pedimos é sigilo absoluto. Ninguém pode saber isso. Nem para o seu lado e nem para o nosso lado. Então, eu falei assim, vocês têm uma sala onde a gente pode se reunir à noite. Um dia nós temos à noite. Aí eles arranjaram, que era bem no centro da cidade. E outra coisa, eles iam para lá antes, eu chegava depois. Como se não quisesse nada, entrava lá e chegava na sala de sempre. Agora, eu cheguei a fazer reunião com mais de meia dúzia deles, mas quase sempre tinha meia dúzia. Isso foi em que ano e quantos anos você tinha? Eu era adolescente, eu devia ter naquela ocasião 16 para 17 anos por aí. Mas eu dirigia a sessão espírita, eu já estava dentro da presidente da União da Mocidade Espírita, para você ter uma ideia, eu já liderava um monte de coisa. Agora, essa questão aí, eu gostei muito, porque o homem era muito culto, esse o pé, está entendendo? E ele gostou do meu papo e eu gostei do papo dele. Ele falava com sotaque carregado, difícil, você está entendendo? Mas a gente entendia. Aí você continuou a fazer isso? Não, aí eu fiz durante meses a tal sessão espírita. E eu não pude falar nem com os espíritas, meus amigos, ninguém ficou sabendo disso. Eu só falei quando o padre deixou a batina. Aí, quando ele deixou a batina, eu falei, pronto, agora eu terminei o meu trabalho, não tem mais nada. Ele deixou a batina. Quando chegava no Natal, ele às vezes me mandava um cartão do lugar que ele estava, quase sempre na França. Mas ele foi à França e deixou a batina, e foi trabalhar lá. Por que você parou de fazer isso com ele? Hein? Por que você parou? Não, eu parei porque nós não podíamos continuar com aquilo, o negócio ia chamar muita atenção. Você sabe que os meus amigos tudo achavam que eu estava com um amante, né? Que eu arranjei uma namorada fora que ninguém sabia o que era. Não, o Valdo aí, ele some. Chega nesse dia aí, à noite, ele some, só chega mais tarde. É lógico que eu estou com uma namorada. Eu falei assim, não, vocês deixam porque ela é escondida. Ela não é casada, não. É solteira, mas é escondida. Vocês ficam quietos. Agora, se eles vissem aqueles velhinhos que estavam comigo, eles iam achar, o que é isso? O que está vendo? Agora, o que se passa? O que eu tive mais dificuldade foi com um deles, porque quando nós começamos as sessões, eu tive que fazer verdadeira sessão de desobsessão mesmo, porque a consciência queria incorporar. Então eu deixei que incorporasse para os outros entenderem como é que era. E o padre começou a falar vários idiomas. Você está entendendo? Que o outro que comunicava tudo também tinha sido padre. Aí apareceu outro padre, depois veio outro padre. E através daquilo eu comecei a mexer com o arco voltaico, mexer no processo do fronto chakra deles, eles melhoraram aquela evidência. Um dos velhinhos lá, que eu não tinha nem muita esperança nele, foi com o tempo aquele que abriu mais o fronto chakra.
ele começou a ver. Para mim, é por causa da idade dele, era uma pessoa muito boa, que já tinha feito muita assistência durante a vida inteira, né? Mesmo na questão de Tacum, da Igreja Católica. Agora, eles queriam deixar tudo a batina. Falei assim, não, vocês não vão fazer uma coisa dessa. Vocês já pensaram o que é que acontece? Eu, por exemplo, eu não confio nessa coisa de ser arcebispado aqui. Vocês sabem lá que o nosso amigo que escrevia sobre Uberaba e que depois escreveu sobre o arcebispo, ele sumiu. Aquele cara, será que não foi morto? Eu tenho isso com muita dificuldade aqui. Vamos devagar com isso. Vocês não devem deixar a batina, não. Agora, uma coisa que vocês devem fazer é o seguinte, estuda. Vocês podem estudar por vocês. Aí dei uma bibliografia para todos eles. Outra coisa, a hora que eu mexia com arco voltaico, em cada um lá, que eu não sou besta, né? Eu começava cada reunião do jeito que é que a gente começa o CP2. Está entendendo? Primeiro você atende a pessoa e tira o grosso. Porque se não tiver um lava-jato ali em cima, como é que fica? Então eu limpava aquilo tudo. Agora, o padre que era médium de incorporação e que nunca tinha ficado em transe para valer, eu só ficava, né, sentia as coisas. E aquilo é que chamou, foi um dos motivos que os outros padres se interessaram para fazer a reunião. Agora, eu falei para eles, alguns deles já tinham visto os livros de Allan Kardec. Está entendendo? Por quê? Tinha gente francesa ali no meio, do jeito que o Père era, tinha outro também lá, que era francês, etc. Tal. Então eles queriam ver o negócio no original francês do Allan Kardec. E lá eles viam que tinha um padre que era espírito, que era padre, que tinha falado, igual São Luís, aquele negócio, sabe? Isso tudo mexeu na cabeça deles, dos dominicanos. E como dominicanos, todos eles gostam muito de estudar, porque são intelectuais, esses bons mesmo de cabeça. Esses caras lá, tinha gente lá que é gênio. Gênio. Eu cortei de ter contato com eles, de tudo quanto é jeito, que nós fizemos um trato. Eu não falo nada de vocês não falam nada de mim. Agora, quando o nosso amigo lá deixou a batina, eu abri o jogo com meus amigos. Falei assim, olha, durante tanto tempo, vocês lembram que vocês falavam que eu tinha uma namorada, aquele negócio todo? Eu estava fazendo. Valdo, mas foi uma fé. Que o negócio, isso aí durou meses. Eu falei assim, foi uma fé enorme. O negócio foi enorme. Foi durante meses. Agora, veja, aí eu falei, mas eu nunca falei o nome deles. Nunca falei nem o nome do Père, o nome inteiro, de modo algum. Agora, uma vez, ele mandou um cartão muito bonito de Paris. Umas coisas tudo bonitas, tem uns cartões parisienses, são lindos, né? É colorido, tudo. Então ele me mandou, eu achei muito bonito, fui mostrar para a pessoa, falei assim, mas vem cá, quem é que te mandou esse cartão? Não, é uma mulher que tem aí, você não pode ver isso não, me dá aí, não lê aí o que está escrito atrás, não. Mas, dele. Olha só, esses padres, pelo menos, eles descobriram ainda aqui, em vida. Sim, agora veja, eu para mim, o velhinho lá de 83, ele já está ressomado atualmente, e ele fez curso de demissão. Pelas coisas que eu sei. Eu estou sentindo até energia aqui, com o processo lá dos italianos. Porque a minha turma da Itália está ajudando. Que é o povo que ajuda o Emmanuel, que foi para lá, esse povo todo. Eu tenho uma turma boa lá. Tá, mas tem um resto aí que está descobrindo tudo e não, desesperado. Não é isso. As perseguições todas nossas eram os padres contra a gente, no movimento espírita. Escuta, o próprio arcebispo de Uberaba era contra mim com a história toda. Que era isso que eu falei, não vamos entrar nisso. Agora, eu fiquei até desconfiado, porque teve alguma coisa que foi feita depois contra mim, o tal da moça que dirigiu o Correio Católico lá e colocou minha fotografia no jornal para criar problema para mim com os espíritas, entende? E me elogiando. É o perfil mais bonito da nova geração. E me colocou lá. Ela pegou um retrato meu que estava de lado. Está entendendo? Eu, rapazinho, né? Você sabe, rapazinho sempre tem algum charmezinho, tal. E a foto era preto e branco mesmo, mas de perfil. Naquela ocasião, eu tinha até tupete. Essa bem. Então, a situação era... O negócio não era assim. Entende? Agora, nessa ocasião, eu desconfiei que pode ser que o Xandico, que era o Dom Alexandre, que era o bispo, tivesse sabido alguma coisa através dos dominicanos, o que nós fizemos.
que eu vi que havia um negócio contra mim danado. E foi aí que essa moça entrou nesse negócio. Eu desconfiei, mas não podia falar nada com ninguém. Só o povo espírita vem falar, mas Valdo, o que é que você tem com essa moça que dirige isso aí, que faz essa sessão do jornal? Você está entendendo? Isso tudo eu passei, rapazinho. E soube sair bem da história, porque nós fizemos assistência sem ninguém acabar sabendo o que é que está se passando. É a vida. Agora, padre é um problema sério. Tem muita coisa, muita água debaixo da ponte para passar e muita coisa que já passou. Agora, ó, foi baseado nisso que eu lembrei do meu negócio na Europa, que a gente evitou o negócio da invasão do castelo, que eu, no fim da minha vida, eles me pediram para entrar para o convento para dar uma orientação para eles lá. Então, eu entrei para o seminário deles. E na hora que houve, eu já era velhinho, eu tinha até dificuldade para andar. Agora, o que é que se passa? Nessa hora, arrebentou um negócio lá, que houve uma briga muito grande, e os camaradas queriam entrar no castelo. Se eles entrassem lá naquele castelo, eles iam matar todo mundo. Na hora que eles iam entrar, eu fiquei sabendo, então eu falei assim, não, eu vou lá pessoalmente. Aí ninguém da padraiada quis ir comigo. Eu saí sozinho no meio da estrada e fui. Quando eles me avistaram lá, o negócio já ia atacar o castelo. Quando me avistaram lá, vem cá, tá vindo gente, quem vem lá, como é que é? Então começaram a ver, viu que era eu. Aí o povo tudo juntou. A hora que eu cheguei lá, né, eu dei aquele destampatório no povo todo. Eles desistiram do negócio. Falei assim, ó, vocês agora abaixam as armas e vamos comemorar o negócio junto com todo mundo. Aí eu fui lá no castelo, trouxe o povo, juntando todo mundo para fazer a conciliação. Isso foi o máximo. O principal cara, o insurgente disso, era um amigo meu do movimento espírita de Uberaba. Um dia, quando eu vi, ele mudou assim, eu vi quem que era. Está entendendo? Que era o cara que estava assolando a turma para atacar o castelo. E ele trabalhou a vida dele toda fazendo assistência dessa vez aí. Agora, isso tem alguns séculos, né? Isso aí foi muito antes da minha vida de Zéfiro, ainda dos 204 anos, é muito século isso aí. Agora, olha, existe ainda umas ruínas desse castelo na Europa. Eu vi, entende? Hoje é uma ruína, né? Mas pelo menos eles não mataram, porque aquilo lá seria um massacre. Eles iam fazer um massacre do povo total lá. Hein? Como é que é? Foi na Espanha? Foi mais ou menos. É a área da Espanha. Agora, ó, o que é que esses padres têm que ver com isso? Está na cara que deve ter, né? Esse pé, esse negócio todo, lá naquele povo que eu tive junto à Igreja Católica. Tudo esse povo. Está na cara. Outra coisa, o próprio Dom Alexandre, tudo esse povo, está na cara. Agora, eu falava isso tudo para o Chico, porque a gente era muito perseguido. Você sabe que esse padre aí, o Quevedo, ele chegou a dar aula quando eu estava lá com o Chico e tinha fotografia nossa com ilustração do tamanho natural, de um lado e do outro, ele metia o pau na gente. Nos cursos dele. Curso de parapsicologia dele. É tanto que depois, mais tarde, eu encontrei com ele, fiquei conhecendo cara a cara, que o negócio ele sempre me tratou muito bem, e eu também a ele. Mas eu sabia disso, desde lá da época de Uberaba, da década de 60. Entende? É a vida. Agora, a gente, eu acho que está na hora, né? Nós podemos? Só queremos lembrar para, por favor, desligar os celulares, não se mexer durante os experimentos e aproveitar os momentos dos comentários para sair ou ir ao banheiro. Obrigada.
Pessoal, temos um tempo aí para debater, tirar alguma dúvida. Então, fiquem à vontade, principalmente o pessoal que passou pelos experimentos. Quem quiser fazer algum relato ou tirar alguma dúvida, vamos aproveitar esse momento aí. Mas então, como eu falo, entre os mortos e feridos, todos se salvaram? Oswaldo, o senhor pode falar um pouco a respeito da equipe extrafísica aqui presente? O quê? Um pouco a respeito da equipe técnica que estava presente. Da equipe de amparadores. Hoje eu estava mexendo com ectoplasmia e mexendo aqui perto. Ali, ó, tem uns lugares aí que está cheio de consciência. Eu estava atendendo aí junto. Entende? Isso começou antes do meu trabalho. Agora, durante o trabalho, intensificou mais. Agora, hoje, teve muita ectoplasmia aí. A ectoplasmia era engraçada para a gente que está trabalhando. Lá pelas tantas, ela fica densa. Quando fica densa, parece ter um objeto que você está mexendo com ele. Toda hora bate na gente. Entende? Que é isso que cria com o início, por exemplo, a pessoa parece ter um feto ectoplasma, uma coisa viva que está mexendo na sua mão. Agora aí, muitos aqui, a gente sentia direitinho o processo da ectoplasmia. E eles estavam intensificando mais. Hoje, todo mundo, eles trabalharam mais intensamente. Porque tem algumas pessoas que já vieram aí 2 ou 3 vezes. Inclusive lá o Fontinelli. A sua fonte foi mais... pois é. Mexeram muito com você. Você sente, né? Alguma coisa, pelo menos, porque não é possível você não sentir. Senão, o jeito é arranjar aquelas mangueiras de bombeiro e tocar em cima dele para ver se ele sente. Porque não é possível com essa energia que eles estão mexendo aí. Aqui já está ficando bem profissional. Estão virando profissionais já. Sabe como é que é? A situação já está mais assentada. E tudo automático. As coisas estão indo. Agora, eles estão fazendo vários tipos de emissões. Eles variam muito dependendo da pessoa, o que é. Fixa no lugar. Teve gente que eu vi direitinho onde é que estava na cabeça. Que estava mexendo tudo. Entende? E outra hora eles dão aquelas de 3 em 3, mas muito forte. Então, varia muito a emissão, a frequência, o ritmo, a intensidade. Está bem. Outra coisa, parece que está dando certo, porque nós estamos mais ou menos dentro dos horários, né? Não está nem depressa, nem vagaroso. Está mais ou menos dentro do esquema. Agora, eles estão trabalhando, às vezes, nas 3 emissões, por exemplo, básicas, assim, de 10, eles têm um período de mais intensificação conforme a pessoa. Isso aí, quando mostra, é para mexer com a pessoa. Agora, uma pessoa que tiver sensibilidade, ela vai ver direitinho a diferença da energia. Agora, só para quem estudar as manobras, né? Valdo. Sim. No início eu senti muito forte mexendo aqui dentro, em cima da orelha aqui. Como se fosse aqui. Você pode falar alguma coisa a respeito? Não, eles mexeram mesmo, né? Em você, de vez em quando, tem umas coisas, né, antigas, né? Agora, eles deram uma limpeza. No fim, limpou tudo. Sim, sim. Inclusive, através de você também, eles assistiram essas consciências também. No início, eu senti que uma característica assim, quando tem um campo assistencial, me dá muita tosse e um calorão muito forte por dentro. Não, o caso da tosse é porque eles estavam limpando o seu laringe chakra que estava obstruído. Eu senti tudo isso. Certo. No seu caso, senti tudo. Eu ia até falar, mas depois, não, agora já limpou, não adianta falar. Sim. Porque limpou, você vai sentir melhor. É no campo assistencial, que já não é a primeira vez que eu sinto isso. É sempre no campo assistencial que eu sinto esse padrão. É um calorão, é uma tosse, depois vem um calorão muito forte por dentro. Agora, isso tudo é a sessão de ectoplasmia, sessão de CD que eu estou falando.
No caso, eu cedendo o ato de ectoplasmia, no caso. ceder ectoplasmia. Sim. Que a hora que limpa, aí você pode. A água está pura, está pura. Não pode dar para os outros uma água poluída. Né? A hora que limpou, muitos aqui hoje trabalharam no fim. A hora que limpou, não. Agora vamos paga o pedágio. Nós vamos retribuir. A sequência, então, é a limpeza. Aí, segundo é a tosse, terceiro, o calorão, que já é limpeza. Não, aí depende, né? O que é que você está fazendo. As suas sensações aí variam. Vai anotando isso e vê. Você tem muitos anos de vida com essa história sua, você já conhece tudo. O problema é ver. Cada pessoa tem um jeito, né? Sim, mas é lá que começa mesmo. Começou lá. Agora, é só limpar o negócio do laringe chakra dela a hora que chegou aí, que eu senti. Eu vi na hora. Mas o que foi? Professor, eu queria saber mais da moça ali, que é a primeira vez que eu trouxe. Sim. O que tem? Como é que ela está? Não, está tudo bem. Eles trabalharam com ela e tal, para limpar. Principalmente as ideias mais arraigadas. Para melhorar a concentração e limpar isso. Ela tem, às vezes, umas ideias fixas. Sim. Tem? Tem. Foi isso que eles fizeram, trabalhar. Você está falando é ela lá que está com os braços cruzados? É. É isso aí. Né? Professor Valdo, me diz uma coisa, ela está fazendo um tratamento agora de saúde, né, para poder ver se ajuda um pouco nessa questão. Você tem alguma orientação para dar? Acho que seria bom dar para ela algum livro para ela ler, uma coisa mais suave, para ela pensar em outras áreas de pensamento, de interesse. Entende? Arranja alguma coisa nesse sentido, isso vai ajudar. Ela está muito fixada em certas coisas, precisa limpar. Entendeu? Matéria de ideia. Porque senão isso atrai o processo de energia e vem o bloqueio de novo. Entende? Ela está bem limpa hoje, sabe? E em questão, eu não comento. Como diz o cara lá, não precisa tomar banho. Não precisa. Em questão de parapsiquismo, por exemplo, isso ajudaria também ela? Seria ela bom não dá dar muito alguma valor, coisa para ela estudar assim, nesse sentido, para saber como é que é o mecanismo disso, para se defender mais. Que ela começa a pensar, tem um processo emocional aí sério, como sempre, né? E aquilo então é que atrai, tem umas coisas dela que é o problema de pensamento, é pensamização. E há umas ideias tipo monoideísmo. Você sabe? Preconceito de alguma coisa que está ali arraigado. Isso aí que tem. Ajuda ela. Ela vai conseguir isso. Você quer perguntar alguma coisa para ele, Tati? Não? Ok. Ok, obrigada. Professor, gostaria de saber se o senhor percebeu, porque ela está passando por uma mudança grande de vida, né? Como se eu estivesse entrando num fluxo agora, né? Me achando você está acertando seu passo agora. Acertando o passo. Está começando a marchar direito, para a esquerda, para a direita, tal, avante, para, não é isso? Alto. É o caminho, mas está bem, está certo? Você tem uma coisa boa em você, o seu temperamento é mais aberto, você é mais alegre do que triste. Isso te ajuda muito na renovação. Toda reciclagem assim com a pessoa é mais fácil, não é tão difícil. Vai em frente, manter o sorriso. Mas o caminho é esse. Professor? Sim. Eu gostaria de saber se o senhor detectou algum bloqueio. O que é? Fala aqui, ó, junto. Como é que é? Gostaria de saber se o senhor detectou algum bloqueio de algum chakra meu. Não, vocês deram uma geral em você. Tem umas coisas suas aí para baixo, assim, ó. Eles mexeram muito nisso, sabe? Eu lembrei muito da nossa conversa lá dos nós três, entende? Então eu gravei bem, o processo é aqui, ó, alguma coisa sua, para baixo. Mas está bem, eles limparam no fim, estava saindo energia por todo lado, limpando, sem nada, como se estivesse enxaguando. Eu não vi coisa muito séria de nada. Você sentiu as energias, né? Porque não é possível, você que mexe com isso há quantos anos, pelo menos essas coisas deve estar doutor no assunto. Senti bastante a energia. Pois é. Chega a um ponto assim, ele estava... Quer dizer, ó, ele não é tão teórico do jeito que você pensa que ele foi. Ele também é prático. Está entendendo?
Não, ele me conhece há muitos anos. Isso aí é meu chapa, há muito tempo. De casa. Professor, o senhor comentou que estava desbloqueando um pouco a parte Não, cerebral eles da estão leitura. desbloqueando a sua modo de pensar. Você está entendendo? É por isso que eu perguntei para você se você está intensificando um pouco mais os seus estudos, a parte intelectual, mental soma, que eles trabalharam foi nisso. Então, isso aí é para te ajudar na questão de concentração, atenção, etc. Tal. Atributos conscienciais, você está entendendo? Mental somático. Esse ajudar foi nisso. Agora, ó, você devia, talvez, eu não sei, pelas coisas que eu vi, porque através de bloqueio, através dos chakras, a gente nota algumas coisas da vida da pessoa. Por exemplo, eu notei que seria bom você relaxar. Você passar, por exemplo, às vezes um fim de semana com outras coisas bem leves, vai ao cinema, ver umas coisas assim para... Você está entendendo? Eu acho que você precisava disso. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Quem é que conhece ele aí? Tem alguém que conhece? Ele precisa disso? Pois é, então, ó, puxa aí a orelha dele e dá um negócio para ele. Ele tem que relaxar. Então, por exemplo, conforme um dia na semana, arranja um dia para você não fazer nada sério intelectual. Só para ficar respirando, fazer exercício, alguma coisa nesse sentido, nadar, por exemplo, seria bom. Você faz exercício físico? Faço. Faz? Pois é. Entra nessa. Agora, para fazer assim uma espécie de férias, você está entendendo? Dentro do processo dele. Porque eles, quando trabalham nisso, eu sei, por causa do modo que mexe com o processo do arco voltaico, é um problema mental somático dele. Você está entendendo como é que é? Quando é assim, é para relaxar a pessoa, para ela acertar. Ah, então é isso. Então explica tudo. Está tudo sobrecarregado. Está na cara. Ele está na guerra de nervo. Todo mestrado é igual ao doutorado, mas o mestrado é o pior, é guerra de nervo. Eles estão fazendo guerra de nervo com você, não entra nessa. Então, por isso que eu estou falando, eu preciso de relaxar. Tira um dia na semana para você ficar de barriga para cima. Na sombra e água fresca, barriga para cima, não é isso? Pôr o pé na praia, na água. Dolce Farniente que chama isso. Entendeu? Seria bom. Faz isso. Ah, obrigado. É. Sei, mas vocês recebem as gorjetas. Tem um extra aqui. Está dando as gorjetas aí, meu Deus. As gotinhas aí. Entende? Alguma coisa sempre pega, mas não é. Muitos de vocês também ajudam a manter o campo. É muita gente aí que ajuda. Igual a nossa chefa ali. Ela ajuda. Ela tem coisa, é igual eu. Foi ela que trabalhava comigo lá, no Centro da Consciência Contínua. Professora, a segunda vez que eu passo no arco voltaico, eu senti assim, uma grande diferença de um para o outro. O senhor percebeu algum bloqueio? Não, hoje você está vez? melhor, né? A primeira vez que você passou, havia aquilo que o povo chamou as ingresias. Você está entendendo? Hoje não. Isso aí está mais limpo. Mas estava relacionado mais... Ingresia, você sabe o que é ingresia? Um negócio complicado. A engrenagem está sem óleo, alguma coisa nesse sentido, tudo é ingresia. É o tilt do computador, é tipo ingresia. Mas estava relacionado mais aqui. Não, é coisas mesmo naturais, não tem coisa braba em nada sua, não. Agora, dessa vez eu percebi que está tudo mais claro, mais limpo, bem mais limpo. Entende? É o caminho. Em relação à ectoplasmia, tem alguma coisa? Olha, alguma coisa eles mexem com você, mas você precisava de mexer mais, trabalhar mais. Entendeu? Para ver como é que fica. Trabalhar como? As dinâmicas, esse negócio todo, participar mais dessas reuniões que mexam com isso, participar e ceder, fazer doação de energia. No seu caso, você pode fazer isso. Você sempre trabalhou com isso, mas agora tem mais chance de avançar mais, trabalhar mais. Tem? Vamos nessa. O mais está tudo bem com todo mundo aí? Como é que nós estamos? Tudo ok? Então, faz favor. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 14 perguntas respondidas online, 11 perguntas presenciais, 62 assinaturas no livro de presença, 9 praticantes da técnica de Indexis. Hoje vamos ter 3 recados: Eliana, acoplamentário; Mabel, imersão na escrita; a mim, dinâmica do cosmograma. Os verbetes para a votação de hoje. Abordagem da antessala. Agente desencadeador. Autocognição gratificante. Autorracionofilia. Cosmoética formal. Demissionário antievolutivo. Detalhe irretocável. Impossibilidade cognitiva. Mega abrangência. Princípio filosófico. Prurido consciencial. Superestimação pontual. Trânsito consciencial. Verbete chave. Verponogenia. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para relembrá-los a respeito do acoplamentário de 12 a 14 de junho. Tá bem? O tema que a gente vai estar trabalhando nesse acoplamentário é sobre a maxifraternidade. E os professores EPICONs, Alcir Alves e Leonardo Fermato, estarão intermediando o debate e fazendo o trabalho, né, dentro do acoplamentário. Todos que têm vontade de ampliar, melhorar, né, a questão da assistência grupal, de identificar processos de intrusões holossomáticas, de melhorar questões bioenergéticas, vale a pena participar do curso. Estamos lembrando aos senhores tertulianos e teletertulianos que estamos no último mês da promoção. Então, todos que se interessarem, vale a pena participar, é só ligar para a recepção do CAEC ou dar uma passadinha por lá. Tá bem? O telefone é 045 3525 2652. Estamos aguardando vocês. Até logo. Queríamos lembrar, em nome da Unescom, que esse final de semana nós vamos ter o curso de imersão na escrita, no dia 6 e no dia 7, sábado e domingo. Ele é um curso proposto para ter vários campos, onde a pessoa pode trabalhar no seu livro e depois ter debate sobre a escrita. Então vai ser nesse final de semana, os interessados podem procurar os voluntários da Unescom, tá bem? Muito obrigada. Oi, gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre a dinâmica do cosmograma. Eu não sei se todos aqui presentes já ouviram falar da dinâmica, mas é uma dinâmica que ocorre aqui no CAEC, toda terça-feira, de 8h30 às 11h30, no próprio laboratório do cosmograma. É uma dinâmica interessante pela diferencial que une um trabalho mental somático, que é a aplicação da técnica do cosmograma, com um campo bioenergético, em que é feito também um arco voltaico em todos os presentes pelo EPICON, que é o Alcir. E essa dinâmica, o preço dela é R$ 60 por mês. Nós ainda temos umas 3 vagas nela. E também está aberta a visitantes. Então, se algum de vocês quiser conhecer a dinâmica, falem comigo, faça sua inscrição na recepção do CAEC. Lembrando que a primeira vez que é feita uma dinâmica no CAEC, essa dinâmica é gratuita. Então, se vocês ainda não usaram essa facilidade, usem. Inclusive, o pessoal que está em casa, o pessoal que mora fora de Foz, quando vierem a Foz para fazer algum curso, alguma imersão, lembrem de fazer as dinâmicas. Elas estão abertas, né? A maioria delas está aberta para visita, tá? Obrigada. Pessoal, nós estamos aqui com uma grande oportunidade de você ganhar um laptop. É um Acer com 160 GB de HD, 1 GB de memória RAM, tá? É uma super máquina aqui, que a gente vai sortear no domingo para quem se inscrever no programa Amigos da Enciclopédia ou renovar a sua inscrição. Tá? Então, até o dia 6 de junho, à meia-noite, pelo site, ou aqui na recepção do CAEC à tarde, no sábado, vocês vão poder estar concorrendo, fazendo a sua renovação. E além desse laptop aqui, que traz um Mega Pensene Trivocabular na capa dele,
escrito laptop, autoenciclopédia ambulante, que é um mega pensene do professor Valdo, está registrado aqui no laptop. A pessoa vai concorrer também a um ECP1, um ECP2, uma participação em acoplamentário, uma participação no balanço existencial do ano que vem, uma participação no Media Training, vai ganhar créditos na OIC para escolher o que ela quiser fazer na OIC, e todos que se inscreverem vão ganhar um livro da Editares, 20% de desconto no manual dos Mega Pensenes, vão ganhar 15 dias de SMS, que são torpedos pelo celular, a pessoa vai ser avisada da tertúlia do dia seguinte no seu celular, 1 ano de créditos para assistir a sessão pipoca do discernimento, de graça, e tá bom, né? Então, também chega. Então é isso aí, gente. Até dia 6 de junho, quem renovar a sua inscrição no Programismo Enciclopédia ou se inscrever, está ganhando esses brindes e está concorrendo a um laptop e 6 cursos de aprofundamento. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Cosmoética Formal com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.